Pronto, eu comecei a gravar agora, tá? Vou compartilhar minha tela novamente. E assim, tentando cumprir o objetivo, no dia 30 de novembro, tá? Eu encaminhei a todas as coordenações e diretorias de departamento que eu consegui o acesso. Foi bem complicado, bem complicado. Achar vocês foi muito difícil. E a intenção do ofício era justamente esse, né? Era falar descendo da geografia, tá? Eu não sei como chegou até vocês esse documento, quando chegou, não sei qual foi o desdobramento dele, a discussão dele, mas vocês já estavam avançando em algumas questões, tá? Especificamente focada na demanda e na necessidade de cada curso, né? Lembrando que uma DCN, ela é para o Brasil todo, ela não é específica, né? Ela é uma diretriz mais geral, mais ampla, e aí vocês teriam autonomia com a instituição de ensino a fazer o afunilamento, né, dessa diretriz aí, focando especificamente no que é necessário para cada instituição de ensino, para cada região e etc. A gente teve acesso também a essa diretriz aproximadamente uns 40, 60 dias atrás. O Brasil todo está se movimentando, né? A Progel Paraná, em conjunto com a Progel de vários estados que têm a Progel hoje atuante, são aproximadamente aí 12 a 15 estados que têm a Progel atuante, e a gente, no primeiro momento, achou o seguinte, que a forma que foi utilizada para determinar, porque não foi feito um convite para proposições, né? Foi entregue uma proposta e solicitado que fosse feita considerações. E essas considerações e essa comunicação foi feita exclusivamente somente para instituições de ensino. A gente convocou, a gente fez um convite que foi muito bem aceito pelo Augusto, professor Augusto da USP. O Augusto, ele é um dos responsáveis pela escrita da DCN, da proposta. Essa live está gravada no YouTube da FENAGEL, vocês têm acesso, acho que até, não sei se eu passei o link na reunião da Assembleia, mas eu vou deixar depois o link aqui para vocês acessarem. Foi uma reunião de quase 1h30, na qual o Augusto ele esteve totalmente disponível para conversar com os presidentes de Aprogel, com os representantes, inclusive o presidente do CONFIA estava presente, ele ficou inicialmente fazendo parte com a gente da reunião, para entender o desdobramento, como é que ela foi construída, né, o que foi pensado, porque no entendimento, na leitura dos presidentes de entidade de classe e de outros segmentos, né, como a AGB também, que emitiu uma carta aí para assinatura coletiva, etc., quanto a gente também, a gente entendeu que a forma que foi feita, né, o foco que teoricamente foi dado e a escrita que foi feita, elas não estão alinhadas. Né? E devido a isso, a gente precisava... Oi. Diga, Jorge, só uma correção, é da PUC do Rio de Janeiro. Da PUC? Ah, tá. Desculpe, da PUC. Não USP, você disse tá. USP. Eu falei USP, sim, correto. Então, assim, o Augusto da PUC. Então, a gente entendeu que a gente tinha que se posicionar, né, e saber, já que as implicações, né, o desdobramento de uma determinação dessa vai impactar todo um processo formativo de uma área profissional, de uma modalidade profissional, né, falando especificamente aí do bacharelado. Isso vai interferir no mercado a médio e longo prazo, tá? A gente não sabe, até foi o questionamento feito ao Augusto durante a conversa, até sobre a questão do técnico, professora Maria. Qual foi o tipo de análise de impacto sobre o entendimento de ser positivo a implementação de uma formação técnica dentro da esfera da geografia, né? A gente questionou a ele falou que foram feitos vários estudos, mas ele não entregou nada, ele não mostrou de onde veio essas informações, de onde veio o embasamento, que isso seria positivo. Ele só assinalou que isso talvez seria justificativa para um investimento maior, porque normalmente o bacharelado é muito menos investido do que a licenciatura. Então, talvez isso trouxesse um viés de investimento, porque os cursos tecnológicos, eles exigem uma infraestrutura de laboratório, uma infraestrutura de equipamento, de tecnologia, e talvez isso resgatasse o bacharelado. Porém, ficou claro, né, que ele depois não deu feedback nenhum para a gente, com nenhum tipo de informação, que não foi feito nenhum tipo de estudo aprofundado
de análise de mercado, de impacto sobre o mercado. Hoje, né, só para registro, a geografia vive um grande problema, né? Não um problema de acesso, não, tá? Não é um problema de falta de espaço. Ela vive um problema de identidade dentro do mercado. Então, o geógrafo ele tem vários lugares para ocupar, porém, ele não entende que ele pode ocupar e a sociedade não consegue reconhecer ele como apto a ocupar, né? Então, assim, será que dentro desse contexto eu trago mais um profissional, né, que tem uma formação, que vai ter uma formação mais técnica, né, de chão de fábrica, vamos usar essa terminologia mais curta, né, que ele vem com foco de medir, de mensurar, de dar suporte. Será que a gente não vai tecnificar ainda mais a geografia e talvez aumentar esse abismo do entendimento da sociedade sobre, de fato, a função do geógrafo dentro dela, né? Então, foram questionamentos que surgiram entre a gente e a gente achou que, num primeiro momento, era relevante. Aí eu vou abrir aqui. Então, assim, o tema era esse. Aí eu fui enviado um e-mail para o presidente do CREA Paraná, tá? Esse e-mail, vocês conseguem ver minha tela? Estão conseguindo ver minha tela, né? Ofício 14? Sim. Então, esse ofício foi enviado no dia 10. Então, a gente solicita ao CREA Paraná uma nota de endosso e apoio ao posicionamento da Progel, porque é importante que a entidade de classe esteja alinhada com a instituição que regula a profissão, a sua atividade. E a gente apresenta para ele, né, isso aí, né, conforme o assunto, tá? A gente fala com relação a essa questão da proposta para eliminar que é uma proposta para a CNE. E aí, por fim, a gente coloca o seguinte, que essa informação da proposta de DCN, ela não chegou por nenhum caminho às demais entidades que divulgam, defendem a geografia no Brasil, ou seja, a gente entende se vai ter um rebatimento, vai ter um impacto, né, em vários setores, que pelo menos esses setores teriam que ter sido informados, né, nesse processo. As associações profissionais possuem em seu estatuto a missão de defender e divulgar a geografia. Porém, nada foi informado, cabendo a nós a leitura, o entendimento e, em seguida, a formulação de posicionamento. Por isso, nos posicionamos diante do processo que está em curso, apresentando as seguintes sugestões aos responsáveis sobre temas junto ao CES, né, a SES, e junto ao CNE. Então, o que é que a gente aqui, a Progel Paraná, entende? Primeiro, suspensão imediata do edital em curso, pois o mesmo não teve publicidade necessária para um documento, né, que não impacta somente a formação, mas também o mercado e a sociedade em geral sobre os saberes da prática geográfica. A suspensão de toda e qualquer contribuição que venha a ser apresentada, atendendo à solicitação inicial da SES e do CNE para uma futura discussão. A construção de um cronograma de discussões sobre o tema, que possa apresentar diagnósticos regionais e nacionais sobre o tema, envolvendo todas as entidades que têm o seu papel a disseminação, a divulgação, a defesa da geografia e do conhecimento geográfico, sua formação e a fiscalização da atividade profissional. E o resgate, né, porque lá em 2014 foi construído também um documento. Esse documento ele nasce no CERN de entidade de classe, ele é abraçado pelo CONFA, ele tem a participação de professores, né, de instituições de ensino do Brasil, ele é protocolado no MEC e simplesmente esse documento ele desaparece, né? E é um documento que vem justamente tratar das questões da DCN. Então, a gente coloca isso como razoável, né? Entendendo que a gente não está falando só de formação, né? A consequência da formação é a receptividade do egresso no mercado, né? E se não existe um entendimento de como o mercado é hoje e como ele vai se desdobrar, pelo menos a médio prazo, qualquer coisa que seja feita e apresentada sem uma consulta a quem de fato está envolvido com essa dinâmica, ou se não existe um estudo aprofundado sobre isso, isso é arriscado, né? Se a gente já vive um contexto, um problema de mercado já acentuado, admitir isso sem ter pelo menos um pouco mais de rigor, ou pelo menos um pouco mais de respaldo técnico a partir
de uma pesquisa ou algum documento que aprofundasse, a gente estaria correndo um risco de afundar ainda mais, né, uma formação, como o próprio Augusto falou na fala dele, o seguinte, que para o bacharelado, quem faz bacharelado para prestar concurso. Né? E, na realidade, eu não sei de onde ele tirou isso. Né? Então, assim, afirmações que vieram de, talvez, um entendimento pessoal, né, e não está embasado em nenhuma pesquisa, em nenhum estudo, em nenhum levantamento que possa ter sido estruturado ou sistematizado. Então, a gente ficou bem preocupado com esse processo. Então, esse é o posicionamento nosso. Aí a gente queria saber hoje, né, até porque a Patrícia já comentou que eles estão passando por um processo de reestruturação, o professor Glauco também, a gente já tinha conversado, né, em background também sobre essa questão que é necessário, a geografia tem que passar, sim, ciclicamente, por processo de adaptação e de ajuste. Né? Parece que também Maringá teve também um ajuste de grade e de conteúdo, etc. Só que isso tudo que foi feito, como é que ele foi conduzido, com base em que ele foi construído, porque hoje a gente tem um grande desafio, quando sai um egresso das instituições de vocês, de garantir que ele pode exercer a atividade exatamente na qual ele foi formado. Né? Só essa semana eu tive três questionamentos de geógrafos falando, Jorge, eu estou solicitando uma atribuição X e foi indeferida. Mas eu fiz essa pós aqui. Mas eu tive uma carga horária de X horas na disciplina tal. Mas, infelizmente, não preenche requisito mínimo, porque existe uma discussão absurda dentro do CREA. A gente não está sozinho lá. A gente tem outras atividades profissionais, outras modalidades, que estão dividindo o mesmo território. E elas se sobrepõem, elas se superpõem, elas se sombreiam. Então, existe também uma guerra de mercado. Então, se a gente não tiver muito claro, muito bem definido, o porquê que o geógrafo tem a atribuição, ele pode receber a atribuição para determinada atividade, mesmo sendo previsto na lei, esse requisito ele tem que ser atendido. Por exemplo, uma disciplina com carga horária de 16 horas na pós-graduação, ela nunca vai dar atribuição profissional a ninguém. Com 30 horas, pior ainda. Sabe por quê? Existe uma discussão absurda com os engenheiros cartógrafos, com os engenheiros agrimensores, onde qualquer disciplina com menos de 120 horas, a depender da finalidade dela, ela não pode lhe dar uma atribuição, porque eles entendem que a disciplina é informativa. E isso virou unanimidade no Brasil. Entende? Então, assim, tem algumas questões que a gente está buscando como defender que talvez algumas questões, sim, esse discurso do informativo caiba. Mas será que se aplica a tudo? Né? Será que existe, de fato, foi até legal depois eu apresentar para vocês o documento, como é que funciona, né, os pareceres. Teve um parecer que comparou, olha, você teve uma carga horária, somando todo o conteúdo que você estudou, de 200 horas. Só que o profissional hoje que está apto a executar essa atividade, com plenitude, ele tem uma carga horária de 500 horas. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que a justificativa que foi colocada lá, ela está correta. Mas a gente tem que ter a noção, de fato, de o quanto e quando é que esse profissional, esse futuro egresso, de fato, ele está apto, dentro do conjunto de conhecimento que ele tem, atrelado ao conjunto de carga horária disponível que ele tem para desenvolver aquele conhecimento. Né? Porque isso é embatido lá. Já que o CREA fiscaliza, será que um cara que teve 30 horas da disciplina X, ele está apto a fazer uma avaliação, a fazer um laudo, a fazer um estudo? Ou será que ele sabe ler esse estudo? Ele sabe entender só esse estudo? Ele sabe qual a finalidade dele? Será que ele tem a capacidade de construir, de fato, algo? Ou será que ele tem só a capacidade de inferir, né? Ler, entender, interpretar? Né? Então, era isso aí. É o nosso posicionamento com relação a esse momento hoje. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acham disso, como é que as instituições de vocês estão se posicionando, se vocês contribuíram de alguma forma, mandando alguma sugestão, alguma coisa para o MEC, porque a gente deve fazer isso nos próximos dias e o posicionamento da Progeo Paraná nesse sentido
ele vai estar alinhado nesse viés. Com a palavra agora disponível, tá? Jorge, deixa eu comentar aqui, né? O caso específico aqui da geografia é o núcleo docente estruturante da licenciatura e do bacharelado se uniram e vão enviar uma carta resposta aí, né, em conjunto pelo departamento a essas diretrizes curriculares aí que foram estabelecidas, né? Uhum. Mas é uma carta que está sendo confeccionada, mas sim, nós temos uma posição que vai ser enviada, tá? Então, só para constar que nós estamos nos movimentando para dar esse retorno aí. Uhum. Quanto à sua fala, eu acho muito importante também a gente discutir essas questões, né? E citando o exemplo da geografia aqui da Unicentro, nós fizemos consulta aos alunos, né? Você aqui da região, você sabe, conversa com a Progel, conversa com os prestadores de estágio também aqui da cidade, né? E nós conseguimos, de certa forma, chegar num consenso entre o departamento, os discentes, assim, que era necessário fazer esse processo de mudança. E aí, esse processo de mudança, nós tivemos aí uma redução de carga horária e um direcionamento maior de algumas disciplinas para esse caráter mais técnico, né? E um cuidado que a gente teve, que eu acho que é fundamental, é nós colocarmos e nós inserirmos, por exemplo, na ementa da disciplina, conteúdos descritos de forma clara, né, de qual seria a prestação de serviço relacionada àquela atividade. Uhum. E comparando também com as outros cursos, por exemplo, que também poderiam ter essa disciplina para que pudesse, de certa forma, estar correlacionada, né, no caso da atribuição profissional. Então, a gente levou em consideração também uma carga horária comparando com os outros cursos também, né? No caso aqui da geografia, nós utilizamos a agronomia, utilizamos a veterinária, utilizamos a biologia para chegar num consenso aí e ver quais seriam as ementas que tinham, de certa forma, similaridade a ser aproveitada aí no caso relacionado à atribuição profissional. Então, nós fizemos essa modificação hoje ela está sendo enviada ao CONSET, já passou pelo setor e agora está passando pelo CEP, né, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui da universidade, para depois ser aprovada. No nosso caso, não foi somente uma simples atualização do curso, nós tivemos uma redução de carga horária para 2.440 horas, com essa proposta do curso mais técnico de 3 anos aí, tá? Então, essa é a proposta e o nosso curso, além disso, ele vai mudar. Além dele ser noturno, né, o que inviabiliza muito, uma das grandes reclamações foi justamente a dificuldade de fazer atividades práticas, laboratoriais, justamente no período noturno, né? Então, uma das grandes mudanças foi a saída do curso noturno para o período matutino, além da redução da carga horária. E isso levou a uma necessidade de passar pelo trâmite do Estado, né? Então, é como se fosse criado um curso novo de geografia, então precisa dessa autorização, né? Mas só para constar que o nosso curso, ele tenta, justamente em função de uma demanda local, regional, achou necessário, e chegamos a um consenso a nível de departamento, que seria necessário essas mudanças aí, tá? E quanto a essa proposta do curso tecnólogo em geografia, nós consideramos, ainda é muito vago, quer dizer, não é vago, de certa forma, assim, nós não temos ainda uma discussão a nível de departamento, qual tipo de impacto, por exemplo, que poderia gerar, né? Por exemplo, talvez não um curso de tecnologia em geografia, né? Mas seria uma possibilidade com os nossos professores, com os nossos laboratórios e com uma demanda regional, ofertar um curso de tecnologia em geoprocessamento. Consegue imaginar? Seria uma possibilidade, não então nós estamos vendo essa diretriz também como uma terceira possibilidade, não que vai extinguir o bacharelado, mas seria uma terceira possibilidade de atuação. Foi como você falou, essa discussão de justamente o que faz, né, tem que ficar muito claro na matriz para que o aluno fique bem, que isso que é uma demanda que o Jorge estava comentando, tem da Unicentro também, o aluno chega lá já querendo uma atribuição que realmente ele não tem. Mas, assim, falta uma clareza, talvez, na matriz, você vai sair habilitado para fazer isso, né? É a mesma coisa, sair um tecnólogo em geoprocessamento, você tem essas atribuições que são limitadas a essas funções aqui, né? Então, a gente está procurando se adequar em função desses esclarecimentos aí, né?
Então, eu já entrei em contato também com o pessoal do CREA, nós utilizamos alguns documentos bases aí que depois eu posso socializar com os colegas aí depois, se caso vocês tiverem interesse, mas uma tentativa de dar esse direcionamento, né, de tentar inserir o aluno no mercado de trabalho. Nós temos assim nossos cursos, o curso de geografia aqui é interessante, que o Jorge acompanha esse processo. Nós temos uma baixa procura, dificilmente nós tem concorrência no bacharelado. No entanto, ele também tem uma alta evasão, no entanto, ele tem uma boa empregabilidade. Se formam aí 5, 6, 8 por ano, mas sai empregado do curso. Né? A própria demanda regional, assim, ele acaba absorvendo, de certa forma, esses profissionais aí. Então, ele é muito interessante, tem baixa procura, e aí, com base nisso, fomos conversando com os alunos, com os professores, com esses profissionais, esses liberais que trabalham aqui na região, que tem essa demanda, e chegamos nesse consenso, né? Então, assim, só para deixar claro que a gente está, de certa forma, levando em consideração esses aspectos aí, né? O nosso curso era um curso muito pesado, era um curso muito... Tinha algumas disciplinas, assim, por exemplo, alguns conceitos, assim, que não ficava muito claro qual seria uma atribuição profissional ou para que aquilo se aplicasse, né? Então, além disso, nós fizemos essa adequação aí. E foi muito importante que os professores do departamento entraram num consenso, né? Então, é fundamental que foi uma construção meio que coletiva aí. Agora, quanto ao sucesso, é difícil prever, né? A gente vai implementar provavelmente em 2022, a gente vai fazer um trabalho de divulgação, mas a lição, a tarefa de casa, tentar fazer esse ajuste, fazer essa pesquisa, esse debate aí, como você acompanhou, a gente tentou fazer. Então, a nível de departamento, a nível de instituição, Unicentro, o reitor, ele está dando esse apoio, né? Ele está intermediando também essa situação, é de interesse dele também. Já fizemos com reuniões com ele, então assim, eu acho que esse momento ele é muito importante também. Nós fizemos esse ano 50 anos de curso de geografia aqui na Unicentro, né? Então é um bom tempo. E o nosso bacharelado, desde 2006, ele não sofria esse processo de atualização, né? Então ele estava sentindo um curso já defasado, de certa forma, era uma necessidade aí de, talvez até mesmo uma evolução, né, uma atualização do curso. Então, isso veio uma necessidade também em função desse novo contexto aí, tá? Então, assim, me coloco à disposição também, se caso os professores quiserem, a gente debater e discutir essas novas questões, porque eu acho que, de certa forma, o curso ele meio que destoa um pouco dessa geografia tradicional, né? Então, assim, se caso depois a gente quiser conversar, eu estou aberto também para esse diálogo aí. Obrigado, Sr. Glauco. Pessoal, a palavra está aberta, tá? Se vocês quiserem compartilhar. Vou falar um pouquinho, então, e daí eu peço que, quando for necessário, a professora Patrícia, ela também complementa, já que ela fez parte durante muito tempo da reformulação do currículo do curso. Como ela disse ainda há pouco, o nosso curso ele sofre uma reformulação para atender tanto uma modernização, como se fala, né, do bacharelado, e atender a Resolução 02/2015 para a formação de professores, né? Como nossa entrada é uma entrada única, uma BI, bacharel e licenciados, eles entram. Na grade antiga, os estudantes faziam 50% do curso, para daí eles fazerem a opção pelo bacharelado ou pela licenciatura. E ainda, nos últimos 2 anos do curso, assim como atualmente, eles têm algumas disciplinas de tronco comum e outras disciplinas que são das modalidades específicas, né, da licenciatura ou do bacharelado. A diferença muito nítida para o bacharelado que nós temos, da grade antiga para essa nova, que começa em 2019, foi o aumento da carga horária para 3.230 horas. O curso de bacharelado ele se totaliza em 9 semestres, 4 anos e meio, portanto. Minha preocupação particular está com as minha preocupação maior, ela se dá na formação das disciplinas da área de linguagens
e topografia por conta da questão digital das disciplinas, sensoramento remoto, cartografia, geoprocessamento, e por conta do sucateamento das universidades nos últimos anos, nós não temos um laboratório de ponta, né, para poder trabalhar esses aspectos com os estudantes. Mas, em todo caso, na ideia de se pensar na formação, o perfil do egresso e tudo mais, as disciplinas elas foram colocadas ali nesses 1 ano e meio, 3 semestres já finalizados. Os professores têm feito além das suas condições para poder atender a essa especificidade. Hoje de manhã mesmo, em reunião com a Prograde, eles convocaram 18 coordenadores de curso para falar sobre que nós vamos ter que novamente fazer algumas reformulações para atender, no caso, acreditação da extensão, que corresponde a 10% da carga horária dos currículos para a extensão acadêmica de forma obrigatória para os estudantes. E nisso vai se dividir alguma carga horária para extensão indicada e extensão livre. Daí pode entrar projeto guarda-chuvas, os alunos procurarem outros projetos por conta, né? Mas, em todo caso, considerando a carga atual, pelo menos 320 horas de extensão. Nós temos que rever a questão das atividades acadêmicas complementares. A DCN, nessa preliminar que saiu, ela coloca também 10% da carga horária para a AAC. Então, nós precisamos remanejar as disciplinas, as cargas horárias para poder contemplar, porque nós não, pela orientação da Prograde, nós não podemos exceder o limite que já temos por conta de contratação de docentes, que não vai acontecer tão cedo, porque estamos amarrados e presos à LGU. No caso da licenciatura, nós temos que rever também por conta de uma nova resolução a 02/2019. E no caso do bacharelado, nós temos o reconhecimento, né, a validação do curso vem sendo 1 ano antes da licenciatura. Né? Então, diante de todo esse cenário, eu questionei a pró-reitora se a UEL tem alguma resolução ou instrução ou ato executivo, regimento, qualquer protocolo que seja, que oriente, no caso, né, pensando numa possibilidade, caso venha a ocorrer, a necessidade de implantação de um curso tecnólogo. A UEL não tem nenhum documento que norteia como se fazer isso. E olhando agora pouco, com mais atenção, a preliminar da DCN de Geografia, posso estar muito equivocado, mas me parece que não traz uma exigência, uma obrigação ao curso de tecnólogo, o que ficaria a cargo de cada curso a implantação ou não, já que não há obrigatoriedade, né? Enquanto coordenador de colegiado e a Patrícia enquanto chefe de departamento, nós já nos pronunciamos em reunião de departamento que teve na primeira semana de dezembro, dia 1º de dezembro, informando os docentes, inclusive o representante da AGB Seção Londrina estava presente também, e também concordou com o nosso posicionamento. Por enquanto, como não há essa obrigação, nós nos posicionarmos contra a criação do tecnólogo, ainda mais pensando na qualidade da formação do bacharelado. Não sei se a professora Patrícia quer comentar alguma coisa em relação a isso. Tem perguntas? Nesse quesito, né, uma coisa que mudou na nossa reformulação foi o aumento, como o professor Ricardo disse, desse meio ano, né, na formação do bacharel, que antes não havia, né? Então, a licenciatura ficou com 4 anos na sua formação e o bacharelado com 4 anos e meio. E aí, ao final, atendendo inclusive às solicitações dos egressos, né? Porque foi feita uma pesquisa com
um grande número de ex-alunos que estavam trabalhando, né, no mercado, no bacharelado, né, nessa formação do bacharelado, e quais seriam as dificuldades que eles enfrentavam ao chegar no mercado de trabalho, né? O que eles achavam que o curso poderia melhorar, né? E aí foi mais a parte, naquele momento, a parte tecnológica, né? Então, construção de mapas, todos esses quesitos que a gente sabe que hoje, né, está falando da profissão do tecnólogo, mas que a gente sabe que é essencial a formação do bacharelado. Então, eu, desde o início, inclusive lá naquele dia, né, Jorge, eu questionei o professor Augusto, né, que eu não, assim, Patrícia, eu sinceramente eu não consigo compreender o porquê desse desdobramento, tá? Porque eu penso assim que é uma necessidade que a gente luta, né, vem lutando para a implementação dessas tecnologias para o curso, para a formação do geógrafo como um todo, né? Tanto da licenciatura quanto do bacharelado, né? Porque nós temos algumas disciplinas comuns também, a grade. Então, eu não consigo entender. Quer dizer, você vai criar uma coisa que, segundo ele, vai trazer equipamentos, vai trazer isso, vai trazer... E por que não fazemos isso, então, no que nós temos? Já que nós temos todo um suporte do CONFEA, CREA, né, que dá habilitação a essa formação, né? E aí, sinceramente, eu não consegui absorver né? Nós não conseguimos, né, Ricardo? Não ficou muito claro. E aí, quando a gente pensou, então, na formação, né, do nosso bacharelado, a gente pensou também nos módulos profissionalizantes, que são, ele se desdobra em módulo 1, 2 e 3, com cargas horárias do módulo 1, 90 horas, e no módulo 2 e 3, de 180 horas. Então, nesse momento, a gente pensou em que o aluno, ele teria que sair com um produto, né, em cada um desses módulos. Então, ele teria que desenvolver e aplicar as habilidades, né, que ele construiu ao longo do curso, né, da sua formação em bacharel, e apresentar um produto final, né? Então, esse foi o ideal. Até a gente seria uma espécie de tipo de um portfólio futuro para ele. Sim. Ele teria que, né, fazer todo o planejamento e aplicar isso, tá? A gente até pensou em parcerias com pequenos municípios, né? Então, assim, nós vamos iniciar, inclusive, toda a construção, né, ideal para quando o aluno chegar, já que ele vai chegar lá no 5º semestre, né, do curso, e ele está no 2º, agora em janeiro, né? Então, o NDE já está tudo... Já está certo, né, que a partir de janeiro iniciamos as nossas reuniões, pensando inclusive nestes módulos profissionalizantes, tá? Acho que é isso. Se tiver pergunta, eu acabei... Desculpa, Ricardo, se tinha mais alguma coisa. Não, Patrícia, já tinha passado para você mesmo. Tá. E assim, é interessante isso aí, interessante. Muito interessante. Só para deixar claro, a questão do tecnólogo, ele virou uma polêmica de fato, né? E assim, não que seja ruim tecnólogo e não que não exista, porque como o professor Augusto falou e a própria professora Maria falou, o tecnólogo já existe, já está consolidado há muito tempo, né? Sim. O nosso questionamento sobre essa possibilidade das instituições que têm o bacharelado desdobrar um tecnólogo ter cuidado e atenção para isso não comprometer mais ainda a formação do bacharel, né? Então, ter muito cuidado que tipo de tecnólogo eu vou propor para o mercado local, de forma que esse tecnólogo, em vez de ser um concorrente do bacharel, ele seja um parceiro desse bacharel, né? Então, acho que ter essa visão de complementariedade dentro da região e não de concorrência. Porque o tecnólogo hoje, por exemplo, a gente teve um problema muito grande com relação à atitude profissional, que foi a separação dos técnicos do sistema CREA, né?
Isso gerou um problema gigante, né? Não pelo número de profissionais que saíram, o número era extremamente pequeno com relação ao universo de profissionais do CREA. Porém, quando eles saíram, eles passaram a ser um concorrente direto, estando em um outro conselho profissional, né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tenta antever, né, quando der esse passo, quando construir essa possibilidade. É interessante, sim, né? Por que não tecnólogo especificamente em solos, né? Agora que veio a cabeça, eu estou trabalhando na empresa e sempre se tem análise de solo. A gente termina pedindo a quem? A engenheiro civil ou a um geólogo. A gente tem habilidade para algumas análises de solo. Por que não um tecnólogo em solo que traga um pouco da engenharia, traga um pouco da geologia mais aprofundada, né? Pô, é um cara que vai ser parceiro do geógrafo, né? Porque vão se complementar. Porque hoje é um cara que a gente não concorre com a gente e a gente está trabalhando junto, né? Então, esse tipo de... Mas aí com viés mais geográfico, né? Uma coisa mais nesse sentido, que hoje falta para o técnico em geologia, né? Para a área de geologia. Os laudos normalmente são extremamente técnicos e às vezes você precisa de uma informação mais geográfica, mais contextualizada e você não tem essa informação, né? Falando de impacto, falando de uso, e muito raramente você tem isso nos relatórios, nos laudos que são geológicos, né? Para determinados fins. O pessoal está aberto a palavra. Eu poderia falar alguma coisa aqui. No caso da UEM, né, eu acho que a professora Graça, quando eu cheguei, a professora Graça estava fazendo já algumas colocações, mas eu apenas quero só colocar o seguinte, que nós, em 2019, nós estávamos num processo aí de discussão dos projetos pedagógicos, né, eu acho que isso que a professora Graça já colocou, que nós temos a exemplo aí dos colegas da UEL colocaram, né, ainda a licenciatura e o bacharelado como uma entrada única, com um tronco comum, toda essa mesma estrutura aí, né? E estamos nesse processo de discussão, inclusive assim da questão do bacharel, né? Ou principalmente do bacharel, que vinha essa discussão aí, fazendo todo um estudo, todo um estudo de mercado. Na comissão havia a representação do CREA, da GB, enfim, né, com alunos, com professores, enfim, né. Só que essa discussão ela foi interrompida, até por orientação da própria universidade, eu diria assim, usar a palavra, por uma certa instabilidade das normas, dos pareceres, das resoluções do MEC, do Conselho Nacional, enfim, né? E aí se entendeu que era melhor parar esse processo e aguardar, e como de fato aconteceu, no caso da licenciatura, a 2/2015, hoje já tem a 2/2019, e a gente sabe que existe um movimento, inclusive, de contestação dessa resolução, e que há inclusive a discussão que o prazo que eles colocam é para início de 2022 e já está se falando que vai passar para 2023, né? Hoje pela manhã ainda nós tínhamos uma reunião aqui na UEM, que um dos pontos de pauta era essa questão da acreditação da extensão. A UEM está, talvez tenha, eu acho que a Unicentro já tem isso encaminhado, pelo que foi informado, mas a UEM está agora definindo uma resolução interna, baseado na resolução, acho que é de 2018, né, do Conselho Nacional, que coloca essa questão, e essa é uma questão que vai mexer com os currículos, não só da licenciatura, mas os currículos de todos os cursos, todos os bacharelados, né, que tem que, veja que, e uma das posições que a UEM está colocando é que não vai aumentar a carga horária de curso, ela vai colocar essa acreditação da extensão por dentro dos currículos dos cursos, né? Então, como fazer isso ainda é uma discussão em aberto, né? E também essa questão... Então, assim, qual é a nossa perspectiva, né? A nossa perspectiva é que, aguardando, assim, essas definições gerais, né? E agora toda essa discussão das diretrizes que atinge o bacharelado, né? E é claro, aí as reformulações, os encaminhamentos que a universidade
está produzindo, né, em decorrência disso, e nós retomarmos essa discussão do projeto pedagógico. Agora, se eu disser assim, nós vamos retomar isso em janeiro, fevereiro, não vai acontecer. Isso poderá acontecer durante o ano de 2021, e dependendo se uma questão que foi levantada nessa reunião de hoje pela manhã, acho que o Oséias também estava, né? Em função até da pandemia, dessas mudanças de calendário, enfim, né? Que já há porque essas definições, por exemplo, da extensão, elas teriam que entrar valendo para aquele aluno que entrasse no curso em março de 2022. Isso provavelmente, né, vai ser esse prazo, para que já está lá, depende, acho que, de assinatura do ministro, coisa assim, até você brincou assim, não sei se nós temos ministro ou não, né? Mas, enfim, depende de uma assinatura lá, ou coisa para isso passar para 2023, né? Então, nós estamos nesse contexto aí, né? O nosso curso de bacharel, acho que a professora Graça já falou, ele vem, acho que a última reformulação mais ampla assim, aconteceu, acho que em 2006, né? E a partir dali pode ter acontecido assim pequenos ajustes de emendas, de alguma disciplina ou coisa assim, né? Mas nada que mudasse a essência do curso, né? E assim, a gente mantém, eu acho que isso o professor Oséias, que tem, como eu já disse antes, né, eu não sou bacharel, né? Então, assim, a minha área de preocupação é mais a licenciatura, mas acho que o professor Oséias aí, se é o caso, pode colocar mais algum detalhe, né, da nossa relação com o CREA, com a seção Maringá e do CREA, né, e da GB, que a gente mantém assim, um diálogo permanente, né, e os nossos egressos. Aí vem, eu diria assim, eu que olho um pouco de fora essa questão, né, de fato, assim, eu acho que o mundo do trabalho, né, prefiro falar mundo do trabalho do que mercado, né, porque essa coisa de mercado, assim, parece que nós temos que formar, e eu acho que é isso que está colocado, né, quando eu vejo os colegas, estou falando assim por mim, uma reflexão minha aqui, né, quando eu vejo os colegas assim dizer que nós temos que botar no curso uma disciplina com X horas, com X conteúdos, porque o CREA, porque o mercado exige que seja assim, nós estamos formando um geógrafo, né? Não sei se isso acontece com as áreas de engenharia também ou não, mas um geógrafo para se adaptar ao mercado, né? Nós estamos formando um geógrafo que pense o mundo do trabalho, que pense o espaço geográfico, que pense, né? Uma vez eu estava num debate, né? Numa conferência sobre a questão de planejamento urbano, né? E planejamento urbano, bom, tem lá toda uma legislação, acho que houve um avanço grande no Brasil com o Estatuto da Cidade, né? Mas eu acho que o geógrafo vai, de fato, se impor, né, numa prefeitura e coisa assim, se ele for um profissional que pense a cidade, né? E não seja o profissional que vai fazer o mapa. Ele vai fazer o mapa. Mas ao fazer o mapa, isso eu entendo que o tecnólogo ou alguém que tenha o conhecimento ali do geoprocessamento faz. Eu quero saber qual é a informação que vai para o mapa e qual é a interpretação que vai fazer desse mapa. É isso que o geógrafo faz, né? Isso eu ouvi do Manuel Correia de Andrade dizendo assim, que é um dos nossos geógrafos maiores aí, ele dizia que ele não sabia fazer o mapa, mas ele sabia interpretar e sabia dizer o que tinha que ir para o mapa, né? Quer dizer, é claro que eu entendo, né, que o entre aspas aí o mercado, né, ele vai querer que esse profissional saiba fazer. Eu não sou, eu acho que ele tem que saber fazer, né, assim como também questões de relatório de impacto ambiental, enfim, tem todo um conhecimento que precisa ter para também operacionalizar as coisas, né? Mas eu acho que o nosso geógrafo ele precisa ser alguém que pense, não só que faça, né? Eu acho que você expressou isso numa fala ali a disciplina de 120 horas, né? Porque não pode ser só o cara que faz, tem que ser o cara que pensa, né? Então tem que juntar essas duas coisas. Mas assim, já estou falando demais aqui, né? Só eu comecei a falar, o que eu queria dizer mesmo era isso, né? Que na UEM nós estamos nesse estágio de discussão, nossa discussão do projeto pedagógico ela foi interrompida, né? E
e entendo que ela tende a acontecer, né, vamos colocar assim, nos próximos 2 anos, uma discussão que vai mexer tanto com o bacharel quanto com a licenciatura, né? Vai mexer com o projeto pedagógico como um todo, até porque essa questão da acreditação da extensão aí mexe com todo o projeto pedagógico de todos os cursos, né? E aí, para fechar, nós, a nível de departamento do curso de Geografia, nós não chegamos a fazer uma discussão dessas diretrizes, dessa discussão das diretrizes. Então, assim, podemos ter opiniões individuais, mas não tem assim uma posição do departamento. O Oséias, que atualmente é o chefe do departamento, pode também, talvez, colocar algo mais aí. Então, é basicamente isso. Obrigado. Beleza. Oséias, não sei se quer complementar, ou a Graça, não sei. Bom, acho que do ponto de vista enfim, de como anda a questão no âmbito do Departamento de Geografia da UEM, a professora Graça e o professor Leonardo já colocaram, digamos, o básico, pelo menos, né, sobretudo essas discussões que nós fizemos mais recentemente na tentativa, ou pelo menos um primeiro passo para fazer ajustes ou modificações no projeto pedagógico do bacharelado, né? E a única coisa que eu teria a acrescentar aqui foi que, anteriormente à minha situação de agora, né, que estou na chefia do departamento, é o esforço que nós fizemos inicialmente com a reconstituição da AGD, né, há alguns anos, aqui em Maringá, e que nos ajudou a reunir um grupo significativo de geógrafos que atuavam, né, em Maringá e também na região, e que permitiu, em alguma medida, o fortalecimento das atividades da AGD e talvez, me parece, tenha despertado o interesse ou a expectativa da importância que uma associação tem para a defesa dos interesses dos geógrafos, né? Então, acho que em função disso, inclusive, das primeiras reuniões que nós participamos dentro do grupo de trabalho de assuntos profissionais, fez com que, paulatinamente, alguns geógrafos que atuavam, né, no mercado, por assim dizer, né, tinham suas empresas, ou então trabalhavam em prefeituras, eles foram se juntando à AGB, tomando conta de algumas tarefas, inclusive, e a aproximação com o próprio Confiacrea foi acontecendo, enfim, paulatinamente. E para a gente foi bastante importante porque isso foi nos abrindo algumas perspectivas, inclusive de participação nos prêmios do CREA, que nós temos, eu vejo aqui, por exemplo, o Glauco, né, tem marcado sempre presença ali nos trabalhos de conclusão de curso que, enfim, disputam a posição dos melhores do estado, né, que já é alguma coisa para que a geografia e a idade, para a gente em particular aqui em Maringá, foi muito interessante, né, esse ano em particular, apesar de muito tenso, né, como vocês sabem, essa questão da pandemia, mas isso trouxe vários problemas que são problemas muito particulares ao trabalho do geógrafo, essa questão, por exemplo, de ler o território, de mapear informações, de procurar relações determinantes que são muito importantes para o poder público tomar as suas decisões, né? Então, o que eu posso dizer aqui é que acho que esse trabalho articulado que nós fomos construindo entre associação, profissionais e a inserção nos debates públicos que exigem e colocam, digamos, o geógrafo em evidência, nos ajudou bastante. Em alguma medida, essa proximidade nos ajudou a pensar algumas coisas ali no processo de reformulação do curso, digamos, de discussão, né, para rever o projeto pedagógico do bacharelado. Acho que foi bem interessante. E, claro, a gente vai ter em algum momento que retomar isso. Eu confesso para vocês que eu não saberia dizer em que momento isso vai acontecer, né, mas certamente esse envolvimento que nós tivemos, essa aproximação, né, foi bastante interessante e vai nos trazer algumas contribuições mais adiante, né? Eu só gostaria de acrescentar, como um comentário talvez mais crítico, né, eu devia ter estudado melhor e com mais cuidado o material, recebi faz um bom tempo já, inclusive o próprio Nilo me mandou, logo de início, né, mas eu fico preocupado com, digamos, as estratégias, né, e as opções que nós temos diante de nós, para que a gente não tome cuidado para uma possível descaracterização da geografia quando a gente pensa num tecnólogo, né? Porque a gente sabe, tecnologia ela vai mudando e muda muito rapidamente, né? Um curso como um tecnólogo, ele vai responder a demandas imediatas e por essa razão talvez o mercado até consiga
digamos, absorver talvez até quase que, assim, mais rapidamente, talvez, não sei também dizer com certeza, esses profissionais, porque eles estariam linkados com as necessidades do presente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um efeito colateral que alguém formado, né, do ponto de vista puramente técnico, ele pode se tornar defasado também muito rapidamente, né? E aí, claro, a universidade, né, sobretudo aqueles que oferecem esses cursos, precisariam também, simultaneamente, digamos, se atualizar com muita rapidez, né? E como vocês sabem, os nossos processos institucionais, né, considerando que estamos numa democracia, então eles precisam ser abertos, precisa haver consulta, né, e isso às vezes impõe alguns custos, isso pode não acontecer no mesmo ritmo, né? E a preocupação, claro, é que a gente garanta, e isso é importante, digamos, essa formação científica mesmo, que é básica do geógrafo, para que ele não seja somente alguém que vá ali colocar a mão na massa e resolver tecnicamente o problema, mas que ele seja inovador na proposição de soluções, ele possa pensar, né, digamos, os problemas que não são... Travou as vezes para vocês? Travou Opa. as vezes um pouquinho. Me ouve? Estão ouvindo. É que travou um pouco você. Agora sim. Tá dizendo aqui que a internet está instável, né? Às vezes à noite começa a acontecer isso, não sei o que há. Mas só para concluir, pessoal, acho que essa preocupação mesmo da gente olhar, claro, com muito carinho, eu sempre tentei fazer muito isso, nessa tentativa de aproximação com os meus colegas geógrafos aqui de Maringá e da região, né? Mas também de tomar cuidado para que a gente não perca a essência da geografia nesse processo, se preocupe com essa inserção profissional, mas que garanta que essa formação básica do geógrafo permita que ele possa atualizar com frequência e de propor realmente soluções que muitas vezes vão para além da técnica, né? Isso é fundamental. E talvez eu faria até uma última pontuação aqui das nossas disciplinas, quando a gente vê agora uma tensão bastante significativa entre, como poderia dizer, não uma tensão, digamos, entre mercado e Estado, que eu acho que agora está mais na superfície evidente, né? Olhar para os nossos programas, e isso eu tenho pensado sem solução, mas pensado aqui criticamente, né? Que talvez muitas das nossas disciplinas, quando a gente fala, por exemplo, planejamento, às vezes está muito voltado para planejamento de Estado e nem sempre o Estado vai conseguir, digamos, não vai haver espaço para todos, né? Quando a gente pensa nessa natureza de planejamento, né? E que às vezes nas nossas disciplinas isso está voltado muito para o aspecto estatal, né? A gente pega na composição da grade curricular. Mas, enfim, algo para a gente pensar, acho que são dois elementos que eu gostaria de adicionar aqui, só para, enfim, ao voltarmos aos DCNs, né? Eu acho que talvez vocês façam isso, eu obrigatoriamente vou ter que fazer, ler com mais atenção, a gente pensar nesses aspectos. Muito bem, pessoal, obrigado, é isso. Obrigado, professor Zé. Professora Maria, fazer alguma complementação? Professora Maria da UEM também, né? O Leonardo, o Zé e Maria, UEM. É isso? Confere? Patrícia, Ricardo, UEL e Glauco Unicentro. Confere? Ok. Professora? Eu quero só retomar uma coisa que é assim, não tem, falando um pouco, tem essa discussão, eu acho que são duas discussões. Uma é a formação do bacharel, né, que tem essa discussão, se vai ser técnico, né, se ele vai ter uma formação técnica ou não. E tem agora uma proposição de tecnólogo. Eu estou entendendo que são duas questões diferentes, né? E que eu acho que teria-se que adiantar em relação a isso, né? O MEC, que eu saiba, não apresentou nenhum quadro, mas a AGB apresentou alguma associação da geografia não. Apresentou contrapondo? Porque, então eu já estou meio, só um pouquinho, então eu já estou assim, porque eu li o documento, né? O documento, o que tem na bibliografia, do que eu vi mais, ele já é uma coisa que já vem de muito tempo. Ele é uma coxa de retalhos, né? A bibliografia dele não sustenta o que tem no corpo do trabalho, isso é um fato, mas ele põe discussões que eu acho que tem que ser contraposta, tem que ser discutida, né? Para além dessa concepção só que vai ser um técnico.
dia todo mundo atualiza. Essa discussão de que ele é um técnico, ele vai ficar desatualizado, não é verdade. Né? Tem inúmeros, e a geografia não tem tecnólogo. Né? A discussão que já há tempos que vinha de fato, na reforma de 2006, veio essa discussão, só que ninguém levou para frente. Né? Ninguém tocou em diante, já veio naquele momento, porque havia, porque é o seguinte, Jorge, a gente forma o licenciado. Aí, na formação do bacharel, tem um grupo que vai para a pós-graduação e segue para a academia, que faz o bacharelado, e tem a turma que vai trabalhar como geógrafo. Né? Então, tem essas duas formações. Por isso que o cara rebateu né, com quem vocês estavam conversando desta forma. E a partir dessas seriam duas habilitações ou seriam duas formações, a gente só falava em duas formações, que tinham duas formações muito fortes e que elas estavam se misturando, né? E foi essa discussão, mas ninguém pensou em tecnólogo fora, a gente pensou nessa discussão como a Unicentro fez. Eu perguntei para o Glauco agora, né? Ele falou, tem 3 anos. Porque a Unicentro já vem discutindo. A Unicentro foi a primeira universidade no Paraná que tentou implementar um curso só de bacharel. Tá? E aí depois houve um rechaço na época, não sei se o Glauco sabe disso, né? Foi um pessoal que foi daqui de Maringá para lá, o Sérgio Fajardo, o Lisandro Pezzi, que tentaram, o MEC não permitiu, eles tiveram um retorno e agora me parece que voltam revendo e tal. Tem toda uma história entre esses, né? Então, por exemplo, aqui nós tivemos a reforma de 2006, 2008, todas as que o MEC foi chamando, a gente foi fazendo e foi alterando de acordo com a resolução. Né? Então, a minha preocupação porque eu já sei de onde vem esses processos. O MEC está solicitando agora e ele vai passar o trator, você entendeu? Então, a minha preocupação era essa, se tem algum documento, ou se só vai contrapor dizendo que, né, já tem um documento, né, Jorge? Você apresentou aí, né, que vocês vão mostrar. Mostra. Se vai acatar depois nos cursos é uma outra coisa, mas tem um sentido. Foi a primeira vez, não é de hoje essa discussão já vem há muito tempo, que ninguém prestou atenção. Inclusive, a AGB assinou a BNCC. Né? A AGB foi signatária da BNCC. Está lá, documentado. Então, agora a BNCC vai ser... A AGB vai ser contra a DSN do bacharelado? Como é que ela vai se posicionar? Eu também queria saber um pouco sobre isso. A AGB já se posicionou. Mas eu já estou nessa... A AGB já se posicionou. É verdade, né? já se posicionou, mas ela teve essa posição anterior, só para manter. Ela vai ficar numa posição com um, numa posição com outro, ela vai se posicionar dentro, né? Ela só se posicionou agora porque foi o bacharelado. Ela se posicionou na BNCC favorável à BNCC e tiveram muitas críticas, muitas manifestações contrárias, né? Então, só para ter, de certa forma, né, movimentos e coerência nesse sentido. Obrigada. Não, tranquilo. Eu vou ter que sair da reunião, gente, porque eu tenho tenho que atender uma outra coisa agora. Não, o professor só precisava que preenchesse lá aquele... Tá. Pode ser? Eu mandei o link lá no chat. Tá, peraí. Eu vou mandar novamente aqui, é só para a gente não perder o time do registro, né? Tá. Vou mandar aqui. Ó, mandei o link, tá? Tá. Professora, obrigado, tá, pela fala, pelo comentário. Assim, hoje foi para a gente realmente ter essa noção, né, do que está acontecendo, porque sobre o que a professora perguntou, né, o posicionamento, eu acho que a gente entende que a coisa mais razoável no momento era abrir, de fato, essa caixinha de surpresa para aprofundar a discussão e não sempre... Porque a gente não teve tempo, né? Acho que tudo bem que o professor Glauco falou que eles vão apresentar, né, algumas questões, eu não sei quem mais... Me parece que o El vai apresentar alguma coisa também. O En já disse que no momento não vai se posicionar, né? Então assim, a gente não tem tempo em 60 dias de você
contrapor toda uma proposta que foi apresentada. Eu acho que seria loucura dizer que eu tenho uma contraproposta, sim, de uma hora para outra. Então, a gente entende que é um processo de construção e coletivo. Né? Porque se eu pego que cada um dá uma ideia, depois eu tenho que juntar tudo, botar no liquidificador e tirar uma coisa legal, provavelmente não vai sair nada legal desse processo. Né? Então, ele tem que ser um processo bem estruturado, sistematizado, é o que a gente entende. Então, seria nossa proposta, né, nesse momento. É que o MEC ele se posicione assim. Caso o MEC, né, aí entramos na outra esfera. Luana já está aqui, já. Caso o MEC ele ele mantenha, né, ele mantenha a condição de dar continuidade, aí a gente vai acionar as instâncias legais para poder interromper o processo. Né? Então, aí a gente vai entrar realmente numa questão mais judicial, aí, e ver quais são os mecanismos, qual é que é o universo da legalidade para que isso transcorra, né, sobre tudo que está sendo apresentado. Tá certo? Pessoal, assim, sobre DCN, eu achei muito legal, tá, a questão da fala de vocês sobre a visão sobre a grade, a visão sobre a reestruturação dos cursos, essa preocupação. Sobre a fala do professor Leonardo, achei interessante, professor, assim, só um comentário. O que diferencia o geógrafo, de fato, é a capacidade crítica que ele tem. Isso é fato. A gente é diferenciado em qualquer lugar que a gente está pela capacidade crítica que a gente tem. Só que, se eu for altamente crítico... Só um adendo, Jorge. Crítica e interdisciplinar. Sim, né? transversal. Nós temos um grande potencial, né, de fala dialogar de com todas as áreas, inclusive, né, de colocar no papel esse projeto, esse planejamento, né? Coisa que muitas áreas que são mais técnicas não conseguem. E assim, aí, porque o professor falou lá, e por a gente ser transversal, a gente conversar com todo mundo no mesmo nível, tá? Claro, dentro do nosso viés, mas no mesmo nível, com todo mundo. A gente precisa também saber, porque muitas vezes acontece, eu sei que eu preciso de um mapa que me entregue uma resposta. Mas se eu não conheço o modelo por trás que entrega aquela resposta, um técnico que não tem aquele senso crítico, ele vai me entregar o que a máquina entregou e pode ser que aquilo que a máquina entregou esteja errado. Eu passei por situações como essa. Né? Então, assim, esse equilíbrio entre o entendimento da tecnologia e o funcionamento dela e a capacidade crítica de tratar e gerenciar esse universo de conteúdo, ela tem que ser muito bem equilibrada, pensando nessa questão da minha inserção na sociedade. Eu vou até tirar essa questão de mercado, achei legal essa questão de falar de mercado, mas na sociedade. Né? A gente, muitas vezes, forma um geógrafo como se ele fosse ser, sabe quem? O assessor do prefeito direto, um assessor do governador. E, na realidade, para o geógrafo chegar lá, ele primeiro tem que entrar em algum lugar. E esse primeiro lugar não vai dar condição dele ser um assessor do presidente. Ele vai ter que ser, inicialmente, às vezes, um técnico, um profissional de um nível um pouco menor, né, na área de atuação, para daí ele ascender pela capacidade crítica que ele tem. Né? Então, isso também é uma dificuldade. A gente forma profissionais de altíssimo nível, crítico, e, às vezes, com pouco conhecimento, não vou falar nem domínio, mas pouco conhecimento dos aspectos tecnológicos que entendem esse processo. E aí isso termina gerando um problema para esse próprio profissional. Né? Mas é uma discussão bem interessante para frente, né? Para a gente ir aprofundando e tudo. Pessoal, acho que era isso. Vocês, professor, pode falar, professor. Posso só mais um adendo? Uhum. E eu acho que nesse contexto todo, o Jorge, muitos falam mais do bacharelado, né? A gente tem que pensar também na licenciatura, né? Sim, porque, como nós dissemos aqui, muitos cursos, ele tem entrada única, forma os dois. Então, quando a gente fala da formação dos geógrafos, a gente tem que pensar nas duas habilitações, né?
pensando que ela é essencial para todo esse contexto que nós estamos falando. Eu também gostei muito da fala do professor Leonardo, né? Considerando esse mundo do trabalho, que o geógrafo vai para além do planejamento. Eu fico com muito medo quando as pessoas dizem assim que o geógrafo não tem que pensar, ele tem que chegar lá e fazer. Não é esse o papel dele, ele tem que planejar sim, ele tem que direcionar sim, ele tem que contextualizar sim, ele tem que se posicionar diante dos fatores, não tem que agradar ninguém só porque é o trabalho dele, né? Ele está vendendo aquilo de repente, né? Oferecendo seu trabalho, ele tem que se posicionar, planejar, estar ciente de que ele tem responsabilidade diante daquele trabalho a ser executado, né? Então, acho que isso a gente não pode esquecer, tá? Tá mudo, Jorge. Professor Leonardo, o link lá eu mandei no chat, se puder preencher lá a listinha lá no documento que a gente fez, que é o mesmo ofício que foi encaminhado, só para a gente ter registrado lá os participantes da conversa hoje. Faltou... Deixa eu só... Pode falar, professor, fica à vontade. Se eu estiver cortando a fila, assim, professores, eu quero deixar bem claro, assim, né, eu corroboro a fala do Jorge. Não é, nós nunca pensamos e nem deve ser levado em consideração o ato de pensar e atuar de forma separada. É justamente pelo contrário, tá? Nós não podemos compartimentalizar essas duas situações. Essas situações são inerentes à geografia, né? A gente trazer isso para essa discussão, isso já está intrínseco na nossa proposta, na nossa ética profissional. Então, assim, essa separação entre pensar e atuar nunca deve existir e nunca existe nenhuma proposta aqui levantada. Muito pelo contrário, né? Então, esse pensar e atuar, só para deixar bem claro, assim, para a gente não ter essa dúvida, que a gente não pensa de forma separada. Quando a gente fala em mercado, nós temos que ser coerentes. Esse pessoal que se forma na universidade tem que ser empregado, ele tem que ser inserido, tem que começar a atuar, né? Mas, logicamente, que dentro da prerrogativa de formação do melhor, a excelência do profissional, isso já está inerente, tá? Então, assim, pensar e atuar são coisas integradas, não são pensadas de forma separada e nem foram pensadas, cogitadas nessa questão, tá? O mercado é uma variável dentre as outras, né? Desde a atualização de conhecimentos, dentro da própria matriz, dentro da própria ementa. Então, assim, é uma coisa que é pensada, assim, e é inerente à nossa profissão, como foi falado, a interdisciplinaridade, a transversalidade, enfim. Então, pensar e atuar são ações conjuntas, nunca foram pensadas, vou voltar meu trabalho para o mercado de trabalho. Não, mas é uma variável de importância. Aumentar, por exemplo, o nosso curso aqui é um curso que atende um público X específico, voltado para uma regionalização. A redução da carga horária se mostrou necessária em função justamente da manutenção do aluno dentro da própria universidade, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pensa, mas, assim, como é que a gente consegue, no meio tempo, manter a qualidade, né? E, ao mesmo tempo, oferecer novas oportunidades para esses alunos conforme esse contexto. Então, a gente pensa de forma conjunta aí, tá? Então, por favor, porque se não ficou claro isso, pensar e atuar como geógrafo, né? Desde no planejamento, como você está dizendo, exemplo, até na confecção do mapa. Mas é importante que esse aluno nosso seja inserido no mercado de trabalho. Se eu não pensar nisso, eu não estou pensando na própria saúde do curso de bacharelado, né? Nós temos essa necessidade. O aluno entra na universidade, lógico que ele entra pela afinidade do curso, alguns querem pós-graduação, mas a grande maioria, eles não querem pós-graduação, eles querem atuar efetivamente no mercado de trabalho. E nós temos que, sim, encarar esse problema. E não é um problema, aliás, é encarar isso como uma parceria, né? Não vejo... só para deixar bem claro isso, tá? Então, essa é a postura dessas propostas. Eu acho que todos pensam de forma conjunta, só para deixar claro, assim, nessa reunião, tá bom? Pessoal, mais alguma consideração? Se querem, fique à vontade. Só para a gente finalizar. Não, acho que é isso, né? Eu também tenho outro compromisso agora, mas acho que Ricardo, professor Patrícia, obrigado. Oséias.
Eu acho que Então, são válidas esses encontros, e eu acho que a gente precisa fazer mais, sabe? Já que a gente não pode fisicamente, mas já que essa pandemia também nos possibilitou fazer, né, esses diálogos, tecer esses momentos, né, via lives, né, que a gente consegue participar de mais atividades, tranquilidade, né, em outros espaços, né, sem sair do lugar. Então, eu acho que essas reuniões são essenciais, inclusive, para a construção do curso, né, e da geografia que a gente quer, inclusive no estado, enquanto, né, Estado. Eu acho que é uma luta, assim, muito interessante, necessária, né, e que nos aproxima, porque a gente faz muita coisa, né, mas a gente não dialoga. Eu acho que isso é importante. Esse diálogo, essa aproximação e esse fortalecimento. Pessoal, Né, Leonardo? Pessoal, você chata aqui, por favor, preencham a lista. Dos 6, só faltam 2 para preencher a lista. Eu já preenchi. Desculpa, porque eu também estou, né? Então são 5, né? Eu não preenchi ainda. Tá? Mas assim, pessoal... então, por favor. Por favor, preencher a lista. Então, só para finalizar, então, como eu coloquei lá como pauta, a Progel, ela está aqui e ela quer estar o mais próximo possível de cada instituição de ensino. Ela quer participar, claro, quando ela for convidada e as portas forem abertas, a ajudar a trazer, de alguma forma, o que for possível e necessário para que possa contribuir no processo da construção de grade, construção de ementa, orientação, direcionamento. A gente quer ajudar, né, a vocês naquilo que vocês acharem, né, que há essa necessidade e que a gente possa, e se a gente não puder, a gente talvez possa orientar vocês em quem possa ajudar nesse sentido. Né? É uma dificuldade muito grande fazer essa conversa, então eu queria agradecer de coração a presença de cada um de vocês. Eu acho que todo o diálogo aqui ele foi extremamente necessário, positivo. Eu acho que agregou muita coisa, né? Eu até botei um print lá no grupo da Progel para mostrar quem que estava presente nessa conversa hoje. Isso é muito importante, mostrar quem que está interessado em se aproximar, em construir esse diálogo. E assim, eu já antecipo que esse vai ser o primeiro de vários. 2021, a Progel está com um foco muito pesado de trabalhar com a visibilidade do geógrafo dentro da sociedade. E a gente quer, dentro desse processo, estar muito próximo das instituições de ensino. Né? Eu já comecei a dar umas indiretas já ao pessoal do DRI, que é o Departamento de Relações Institucionais. A gente vai fazer um planejamento muito forte de mídia, de publicidade, de propaganda, evento, para dar essa visibilidade do geógrafo perante a sociedade. E eu acho que isso vai ser muito positivo, né, para essa necessidade que a instituição de ensino também tem de fazer essa, entre aspas, propaganda, né, da geografia enquanto uma necessidade social, né, desse profissional estar dentro da sociedade, seja ele como licenciado, seja ele como bacharel, e qual a importância dele. Então, eu espero que a gente possa estar junto em 2021 nesse processo de execução dessas metas, né, que a gente pretende traçar. Beleza? Então, obrigado, né, boa noite. E, mais uma vez, aí, espero que dê tudo certo, né, que a gente consiga, na pior das hipóteses, colocar em stand-by o que está acontecendo e trazer isso para uma discussão mais profunda, né, mais adequada pelo grau de complexidade e pela gravidade de qualquer coisa equivocada que seja feita. Né? Então, vamos lá. Pessoal, então era isso aí. Boa noite a todos e até a próxima. Vamos só fazer uma foto, tá? Todo mundo sorrindo para dizer que foi legal a reunião, foi beleza. Eu vou dar um print aqui. Mas foi legal. Não, mas foi legal. Mas vai parecer que foi mais legal ainda. Tá certo? Então, beleza. Vou tirar um print aqui. Ok, eu vou mandar para vocês lá vou mandar lá no grupo. Então é isso aí. Vou botar também no documento. Esse documento eu fiquei vermelha. Eu fiquei vermelha. Mas não aparece na foto, não vai aparecer. Não se preocupe. Pessoal, então, é isso aí. Tchau, tchau. Gente, foi um prazer revê-los. Glauco, Leonardo, até mais, Oséias. Tchau, tchau. Tchau, Jorge. Leonardo, tchau, tchau. Oséias. Bom, pessoal, obrigado. Até mais. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Patrícia, até amanhã. Até! Vou sair daqui.